Para o Web TV, para o programa Política e Sociedade, nós vamos conversar agora com o prefeito de Belo Horizonte, Dr. Márcio Lacerda. Prefeito, o senhor, antes de ser político, era empresário. Com um acordo na época do prefeito Pimentel com o governador Aécio Neves, o seu nome foi o nome de conciliação para a prefeitura de Belo Horizonte. Qual a diferença que o senhor notou entre ser empresário e político? Bem, Jorge, obrigado por essa oportunidade de falar com vocês. Na realidade, do ponto de vista, digamos, eleitoral, foi a minha primeira experiência, a eleição para prefeito em 2008. Mas, de fato, eu tinha antes sido secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, com a Aécio, e 2 anos e meio secretário executivo do Ministério da Integração Nacional com Ciro Gomes. E tinha trabalhado na campanha nacional do Ciro, em 2002, no segundo turno apoiamos a candidatura de Lula. E ao longo da minha vida sempre fui muito ligado à entidade de classe, como empresário, atuando em diversas entidades, em Belo Horizonte, no Rio, São Paulo, e sempre com muito contato com Brasília. E como eu lidava com telecomunicações, com telefonia, nós instalamos sistemas e vendemos centrais telefônicas no Brasil inteiro, né? Sempre negociando com prefeituras, com deputados, com vereadores. Então, essa vivência, digamos assim, eu tinha, além, naturalmente, de a militância lá na juventude, na esquerda e tal. Mas, como estudioso, né, leitor de economia, de biografia, de história, sempre acompanhando as grandes questões envolvendo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político do país, e formado também em administração, muito preocupado com as questões da organização para atingir objetivos, para cumprir projetos e a questão de você ter limitações de recursos, ter que definir prioridades, etc. Sempre gostei muito de planejamento, de visão de planejamento a longo prazo, e eu costumo atribuir o meu relativo sucesso como empresário a sempre gostar de inovação, olhando à frente, pensando em novas necessidades criadas pela mudança tecnológica, pelas mudanças na economia. E com isso a minha empresa cresceu muito rapidamente no Brasil, no exterior. Depois vendi os negócios, desativei, porque queria, então, atuar como gestor público. A verdade foi essa, quando eu me aproximei com Ciro Gomes. Mas, na realidade, a administração pública, a gestão de uma empresa industrial, comercial, agrícola, um hospital, um quartel, uma igreja, uma organização não governamental, todas têm a mesma questão, quer dizer, reunir pessoas, ajustar recursos, processos e entregar produtos. Mas na iniciativa privada, você decide. Na política, tem vários interesses de muita gente envolvida. Como é que o senhor conviveu com isso? Olha, na empresa, quer dizer, você, de certa forma, é escravo do mercado. Você tem que produzir algo que o mercado, que o consumidor precisa e fazê-lo competitivamente em preço, em qualidade, em distribuição, em financiamento, etc. No caso de uma cidade, de um estado, de um país, e você tem restrições legais e você tem a realidade do momento em que você assume. Você herdou uma gestão anterior que tinha uma série de projetos de políticas em andamento, muitas vezes definidas por uma lei federal, com financiamentos já tomados. É como se você estivesse assumindo, comprando uma empresa e já estivesse atuando no mercado. Então, qual a diferença? A eleição, você tem que apresentar um diagnóstico da situação da cidade e o mais realista possível e dizer o que pretende fazer, o que é possível fazer em 4 anos. Foi isso que nós fizemos. Estudamos a Belo Horizonte, tomamos conhecimento do que foi possível então, em muito pouco tempo e apresentamos uma proposta de 12 áreas de resultado, com 40 projetos, 170 ações em todas as áreas de vida da cidade. Qual é a questão? A questão é que você tem um orçamento,
né, limitado, já em andamento. Você tem que aprovar seus projetos na Câmara de Vereadores, boa parte tem que passar pela Câmara, o orçamento. Tem um Tribunal de Contas que acompanha, o Ministério Público, que é uma belíssima instituição, mas ainda precisa amadurecer, interfere muitas vezes de forma atrapalhada, o Judiciário também interferindo, tem a oposição, tem a imprensa, e a grande diferença, Jorge, entre a gestão pública e a gestão privada é que na gestão privada você pode fazer tudo que não é proibido por lei. Tudo que não é proibido por lei. Você inventa uma coisa, aquilo é legal se não estiver infringindo alguma legislação. Na gestão pública, você só pode fazer aquilo que é permitido, previsto por lei. Então, se não tiver uma lei, um regulamento, não tiver na Constituição, não tiver aprovado pela Câmara de Vereadores, você não pode fazer. Você tem uma belíssima ideia, fala, não, isso aqui tem que passar na Câmara. Se a Câmara não aprova, né, ou você institui uma nova política pública. Essa política pública implica vincular o orçamento num determinado período, tem que aprovar. Então, essa é a grande dificuldade. E cada vez mais difícil, por quê? As pessoas dizem, JK fez uma capital partindo do mato em 4 anos, né? Ele não tinha Tribunal de Contas, não tinha hoje, não tinha o IBAMA, não tinha Ministério Público, não é? Não tinha restrições de uso dos fundos. Ele foi lá no dinheiro do antigo INAMPES, né? Planejou fazer aqueles prédios com estrutura de concreto, viu que não dava tempo, importou toda a estrutura metálica do exterior, não fazia licitação. Mas se fosse hoje ele não faria. Não faria em 50 anos, talvez, né? Porque hoje, uma administração de 4 anos, não digo aqui em Montes Claros, que eu não conheço bem o ambiente, mas em Belo Horizonte, se você falar, eu vou partir do zero uma grande obra e vou terminar em 4 anos, esquece. É impossível, né? As etapas todas de contratar projeto, fazer projeto, aprovar financiamento, licitar a obra e fazer desapropriação, entregar a obra, cada dia parece um empecilho. É difícil. Então, você é a favor da reeleição para que haja continuidade? Olha, Porque estão falando em acabar com a reeleição. Eu penso que, não tendo reeleição, né, foi aprovado, pelo que me consta, vale ainda para a próxima eleição de prefeito, já não vai valer para de governador. O único jeito numa situação dessa é fazer um diagnóstico e dizer, olha, é possível resolver esse assunto em 4, em 8, ou em 12, ou em 16 anos, mas apresentar uma proposta de uma visão de longo prazo para a cidade e dizer, olha, eu consigo fazer parte disso em 4 anos. O correto seria isso, até para que a eleição ela fosse discutida em cima de visão de futuro da cidade. Então, nesse momento, em Belo Horizonte, essa semana nós concluímos a revisão de um plano 2030, que foi uma atualização de um plano 2030 que fizemos em 2009 para 2010. E vamos apresentar para a cidade, se eu fosse candidato à reeleição, não posso, é o que eu estaria defendendo. Então, a gente apresenta à sociedade, não para ser aprovado, mas para ser discutido e para ser um tema da eleição. Eu acho que esse aqui é o amadurecimento que a discussão da gestão da cidade, das eleições, deveria ser. A cidade é um organismo vivo, muito complexo, né? que cresce, às vezes, de forma muito desordenada, quase como se fosse um tumor, né? Benigno ou maligno, não importa. E você tem que ter um plano de longo prazo, plano diretor, plano de saneamento, plano de habitação, né? Plano de saúde, plano de educação, e mirando alcançar determinadas metas no curto, médio e longo prazo. Mas corre o risco do sucessor veja, não acompanhar esses planos, né? Veja, não executar. Corre o risco. Belo Horizonte, de certa maneira, foi privilegiada porque nos últimos 25 ou 30 anos teve bons prefeitos e prefeitos com um perfil mais ou menos similar em termos de formação, etc.,
ali em termos de centro-esquerda e tal, e foram prefeitos que não destruíram a obra do anterior. Eu mesmo, uma série de políticas públicas e programas, nem mudei o nome, continuei com o mesmo nome. Por quê? É da cidade, não é do prefeito. Então, e as pessoas também precisam, acho que a população está cada vez mais amadurecida, as pessoas têm que ser tratadas com seriedade. Mesmo, digamos, a pessoa quase, digamos, analfabeta funcional, tem um filho, uma filha que acessa a internet e que fala, mãe ou pai, não é bem assim, eu li lá e tal. Então, não se pode ficar tentando enganar a população. Eu acho que tem que apresentar a verdade, dizer o que é possível fazer, o que não é possível. Para avançar mais, precisa de fazer parcerias com o governo estadual, federal, com os empresários, fazer parceria público-privada, preciso fazer parceria com as igrejas, atrair voluntários, buscar financiamento internacional. Há um limite, né, para o que um prefeito pode fazer com recursos próprios da cidade, mesmo uma cidade que tem uma boa arrecadação como Montes Claros. Tocando nesse assunto de recursos, você não acha que a receita nacional é muito mal dividida, não? Só muito pouco para os prefeitos? O grande problema, hoje, chamado Pacto Federativo, é que desde 88, o percentual do bolo total da arrecadação destinado aos municípios caiu. E o percentual das despesas, do total das despesas que ficou a cargo dos municípios, cresceu. Esse é o grande nó. Cada vez mais os municípios recebendo atribuições por lei, por penada de presidente. Por exemplo, piso salarial, né? Carga horária de assistente social, vamos baixar de 40 para 30 horas. Se você faz isso, você tem que contratar mais não sei quantos. Então, o Congresso passou uma lei recentemente, foi demanda nossa, da classe municipalista, de proibir o Legislativo, o Executivo Federal, de criar novas atribuições para município, para Estado também, sem definir a fonte de recursos, né? Isso foi um grande avanço, vai eliminar um tormento para os prefeitos futuros. De repente, você estabelece um piso nacional para professores e que aumenta de acordo com um critério que não tem nada a ver com a receita do município. E isso é uma situação esdrúxula, porque muitas vezes Belo Horizonte pode pagar, mas Montes Claros não. Isso, às vezes, o município pode até pagar, mas não seria correto, digamos, em termos de outras demandas, né? Mas o grande nó das finanças públicas, Jorge, hoje em dia, chama-se dívida pública. E não é a dívida... É lógico que tem muito estado endividado, tem muito município endividado, mas a dívida pública nacional federal, né, quando você vê, a maioria das pessoas essa informação não aparece para a maioria das pessoas. O governo fica falando, preciso fazer superávit. Superávit para quê? Primário, para pagar juros da dívida. Vamos fazer um superávit de 50 milhões... que na realidade virou déficit de 70 no ano passado, acho que foi isso, né? Os juros eram 440 milhões. Como é que esses juros foram pagos? Lançando mais título, aumentando a dívida, né? Que já está chegando em 3 trilhões, com o juro de 14 qualquer coisa. Onde isso vai parar? Porque quando a economia está crescendo, e você mantém a dívida ali dentro de um percentual tolerável do PIB, que seria, sei lá, 50 e tantos por cento, já chegou a 70, 75 em 2 anos. Isso é explosivo. Essa é uma pergunta até pertinente. O senhor começou a sua administração há 7 anos atrás, com a situação do país muito boa. Uhum. Não é? O primeiro ano foi difícil. Hoje nós estamos nessa crise aí terrível. Como é que o senhor está fazendo para contornar esses problemas? Olha, no ano passado, a nossa receita total, ela ficou exatamente igual, 0, qualquer coisa acima da de 14. Então, você imagina, receita igual, uma inflação de 10,5%, e muitos custeios, às vezes folhas subindo acima disso. Então, é uma situação de várias luzes vermelhas acesas. Então, desde o ano passado, nós começamos a segurar investimentos, segurar
aumento de folha, segurar aumento de custeio, e agora, esse ano, a partir de novembro, começamos a cortar. Cortar, por quê? É fim de mandato. Não pode fechar no vermelho. No fim de mandato, você tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, porque de um ano para o outro, você está no início, no meio do mandato, você pode passar um contas a pagar para o ano seguinte. O resto a pagar. Né? Por exemplo, nós pagamos, agora nesse início de ano, e estamos pagando ainda alguma coisa, 600 milhões de reais de resto a pagar. Né? Eu não posso deixar isso no próximo exercício. Então, numa situação de queda de arrecadação, tem que cortar, né? Para não deixar para o futuro prefeito. Então, na véspera da Sexta-feira Santa, na quarta e na quinta, vamos ter uma reunião de prefeitos lá no Rio. Eu sou o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, são as capitais, maiores cidades. Um dos itens que nós vamos discutir é a possibilidade de alguma mudança na lei de responsabilidade fiscal. Muitos municípios, inclusive, não podem reduzir a educação, não podem reduzir na saúde e vão estourar o percentual, né, o limite máximo de empenho da receita na folha de pagamento. Então tem que mexer nisso. O PIB caiu 2 anos seguidos, é uma situação de absoluta... Senão os prefeitos vão tudo presos. E na realidade ficam inelegíveis, vão todos para a oposição. Né? Porque, espera aí, não fui eu que causei isso e agora eu sou penalizado, a situação não vai poder acontecer. É lógico que tem situações e situações, né? Tem gente que ia estourar de qualquer jeito, né? Mesmo sem queda de arrecadação. Mas a situação federativa no Brasil é muito, muito complicada. O governo federal fazendo desonerações e mais desonerações de impostos em cima de impostos que eram ou que são distribuídos também com os estados e municípios. Né? Prefeito, 2 perguntas numa só para concluir, que nós estamos com o tempo praticamente encerrado. O senhor foi eleito num acordo político entre o Pimentel, PT, o Aécio, PSDB. Uhum. Durante esses 7 anos de mandato, o senhor sofreu alguma interferência de algum dos dois? Ou dos dois? Olha, é natural... E completando a pergunta, mas hoje o senhor tem uma vida própria, política. Sim. Até pela administração que fez em Belo Horizonte. Uhum. O senhor pretende lançar um candidato próprio? Veja, quando você tem apoiadores, né, personalidades, e tem partidos que te apoiam, é natural isso na política, você ouve, aceita ou não indicações para funções de confiança, de cargo comissionado. Aceitei muitas, não aceitei outras, em função de critérios técnicos, vamos dizer assim. A pessoa inadequada para uma função, não posso nomear porque vai me causar problema, né? Isso deu muito desgaste no início e depois as coisas se acomodaram. Bem, eu fiz uma gestão que teve, digamos, luz própria, né? E nesse momento temos a questão da sucessão em Belo Horizonte, que é uma questão em aberto nesse momento. Então, o PSDB quase que exige de público, né? Por várias manifestações assinadas ou não, que é a vez do PSDB, né, na Prefeitura de Belo Horizonte. Que o PSDB não comanda a Prefeitura de Belo Horizonte desde 92, né? Desde 92. Então, eu tenho falado com as lideranças do PSDB, com os dirigentes, tudo bem. Né? Eu fui colocado aqui, né, com o apoio do PSDB, e é justo falarmos sobre isso. Mas não pode ser uma coisa do tipo imposição, né? É preciso haver uma negociação. Nós construímos um modelo de gestão que tem uma adesão maciça dos funcionários de carreira, que a cidade aprova, e é um modelo de gestão do qual muitos políticos da velha guarda não gostam. Por quê? Porque nós não fazemos um loteamento político no sentido clientelista da administração. Não tem que tomar lá da cá. Tudo bem, o partido concorda com o nosso programa de governo, indica alguém
esse alguém passa a ser liderado pelo prefeito e vai cumprir o programa de governo. E o partido vai ganhar com essa exposição positiva com a população. Mas aquela coisa de lotear para pendurar um monte de gente que não trabalha, eventualmente, ou simplesmente trabalhar mirando a próxima eleição e não mirando a visão de futuro da cidade, nós não aceitamos. Portanto, é até possível um acordo com o PSDB e com o conjunto de partidos, com o PSDB liderando a chapa. É possível, dependendo do candidato. Dependendo por quê? Porque a população mostra nas pesquisas que gostaria de votar num determinado perfil de candidato. Então é preciso que esse candidato tenha esse perfil. As pesquisas qualitativas foram feitas nas últimas 2 semanas, estão prontas, e eu vou discuti-las com o senador Aécio em Brasília, com a Anastasia. O Regis vai estar junto comigo, meu assessor de comunicação. Vamos discutir na noite de segunda-feira. Foram lá uns 6 ou 8 nomes, ou 10 nomes, não sei, que foram submetidos a esse crivo da opinião, né, da população em pesquisa qualitativa. Por outro lado, essa pessoa tem que ter um mínimo de identidade, vamos chamar assim, ideológica, política, gerencial, com modelo e peso eleitoral. De gestão, lógico, e peso eleitoral, que na realidade não precisa ser tão forte assim do ponto de vista de recall, né? Precisa de ser pessoa que se apresente à população com os apoios devidos e a população diga, esse é o cara, ou essa é a mulher. Na eleição de 2008, eu cheguei lá na véspera da televisão com 5%, 6%. Com 10 dias de TV, eu cheguei a 40%. Por quê? Tinha uma boa história, digamos assim, um bom perfil, e tinha os apoios políticos fortes, né? Prefeito, para concluir, o senhor pensa no governo do Estado? Olha, eu não costumo, eu respondo sempre assim, eu não costumo planejar muito a minha vida no longo prazo. Eu gosto de planejar a instituição na qual eu estou, né? O prefeito de Belo Horizonte é sempre um candidato natural. Muitos prefeitos já foram governador. E seria, naturalmente, uma honra muito grande, né, ser governador de Minas Gerais. Mas é algo que precisa ser, digamos, discutido, debatido, encaminhado, já, sei lá, daqui a um ano e alguma coisa. Há uma aceitação, uma adesão muito grande a essa ideia, a essa proposta, todas as cidades onde eu ando. É quase como se eu estivesse fazendo comício para governador. Eu estou lá para tratar de eleição municipal. Mas isso tem a ver também com o momento, né, que o país está vivendo, com a crise que o PT está vivendo por ter levado o país à crise que levou, né, pelo fato do governador estar submetido a um enorme desgaste pessoal, político, administrativo, e por falta, inclusive, de outras candidaturas naturais, né? Então, é normal que o prefeito de Belo Horizonte tenha essa perspectiva, mas um pouco mais adiante, isso vai ter que ser falado com os partidos políticos. Precisamos primeiro ganhar a eleição de 16, né? Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Jorge. Estou à sua disposição.